Então, na última quinta-feira, a gente falou sobre vida de fé. Amém? E hoje nós iremos falar sobre unidade e amor. Mas hoje, enquanto eu buscava o Senhor para ministrar, Deus me falou algo, irmãos. Esses valores não é apenas para a nossa família da fé, mas também para a nossa família natural. Você sabe que a igreja é a família da fé, mas antes da família da fé, nós temos a família que Deus nos deu. A primeira instituição que Deus nos confiou, a nossa família. E depois nós temos a família da fé. Amém? Então todos esses valores que nós devemos ter na nossa igreja, na nossa congregação, esses valores devem primeiro nortear a nossa família, a nossa casa. Na sua casa você tem que ter uma vida de fé. Na sua casa você tem que falar palavras de fé. Na sua casa, diante dos desafios, diante das faltas, você tem que olhar para o que a palavra diz. Você olha para o armário vazio e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Jeová Jirei vai prover. Uma vida de fé. E sua esposa vê isso, o seu marido vê isso, os seus filhos veem isso, e são ministrados por Deus, e se levantam por dentro, e lá na sua casa você vê o resultado da fé, você vê milagres. Alguém que não tinha condições de ter nenhuma bicicleta, mas aprendeu a crer na palavra de Deus, decidiu acreditar, e de repente tem um carro na garagem. Aleluia! Amém! A vida de fé é para a nossa família da fé, mas antes tem que ser para a nossa família. E unidade e amor não se aplica apenas no nosso convívio aqui como igreja, como irmãos, mas também na nossa casa. Amém? Aleluia! Eu quero começar, abra comigo lá no Salmo 133, falando sobre unidade. Glória a Deus. Se quiser acender essa luz do meio, agora já pode. Salmo 133. Se você não conhece o pastor Bud e nunca ouviu pregar ou ele ministrar, eu te recomendo muito que você vá lá no YouTube e coloque pastor Bud, B-U-D. É um senhor gordinho, com um sotaque engraçado, mas um homem poderoso em Deus. Eu não tive a honra de conviver com ele como alguns tiveram, de morar com ele, de conviver com ele, mas ainda tive o privilégio de tê-lo como meu professor na escola de ministros. E eu vou lhe dizer, aquela semana em que ele me ensinou, as suas palavras ainda hoje ecoam no meu coração, na minha mente. Amém, irmãos? Então vale a pena ser tocado por a unção que ele carregava. Bote lá no YouTube, ministrações pastor Bud, e você vai conhecer um poderoso homem de Deus que andou sobre a terra. Amém? Um homem de fé, um caminhoneiro sem muita instrução, que chegou aqui no Brasil como um desbravador, como um missionário enviado por Deus, e estabeleceu um próspero e poderoso ministério que tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa cuja vida tem sido transformada por causa dessa palavra revelada, por causa dessa palavra da fé. Amém? O Salmo 133, quem abriu, diga assim: eu sou crente. Crente significa aquele que crê. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, é bom e é suave quando há união. Sabe que é terrível você estar num ambiente de dissensões, de facções, de grupos que se rivalizam entre si. É horrível estar num ambiente de inveja, onde quando alguém cresce o outro fica com ódio. É horrível estar num ambiente de fofoca, de maledicência,
Isso na nossa casa, como também na nossa igreja, como no nosso trabalho, como na nossa empresa, como no nosso negócio. Um ambiente, irmãos, de discórdia, de inveja, de maledicência, de dissensões, facções, impede que o ambiente seja bom e agradável. É ruim. Eu já trabalhei num lugar assim, pesado, e era um desgosto ir para o trabalho, porque era um ambiente de fofoca, era um ambiente de inveja. E não deve ser assim nas nossas casas, não deve ser assim na nossa igreja. Olha o que a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu poderia dizer também: ó quão bom e quão suave é que as famílias vivam em união, que o casal viva em união. Sabe, irmãos, unidade. A maior prova de unidade é o casamento. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não tem mais isso na família, no casal, né? Meu dinheiro, teu dinheiro, meus sonhos, teus sonhos, minha vontade, tua vontade. Não, nosso sonho, nosso dinheiro, nossa vontade. Por quê? Porque são uma só carne. E nós somos um só com Cristo. Eu não sei se você sabe, mas o casamento é uma analogia de Cristo e a igreja. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. E vai haver um casamento. Amém? Então, a unidade torna a coisa mais suave, torna a coisa mais agradável. A versão NVI diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Voltando para a versão de Almeida, diz assim: é como óleo precioso. Diga assim: óleo precioso. Óleo aqui é a unção. O óleo da unção. A unção era um óleo que Deus deu a receita a Moisés para que fosse feito. Tinha algumas especiarias, e essa palavra unção significa untar ou esfregar óleo. Então, quando a Bíblia diz aqui que é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Quem era Arão? Era o sumo sacerdote de Deus. Então, o salmista, ele está falando aqui, Davi, ele está falando sobre algo espiritual. Ele está dizendo que quando os irmãos convivem em união, é bom, é agradável. E é como óleo precioso que desce sobre a barba, que desce sobre a cabeça de Arão. É uma unção que vem da parte de Deus, um óleo precioso que desce sobre o cabeça e vai molhando todo o corpo, porque o versículo seguinte diz: até a orla das suas vestes. Então há uma unção, irmãos, quando uma família está unida, quando uma igreja está unida. Amém? O pastor Cleone, sábado aqui, ele deu um exemplo. Ele me pediu para comprar 2 sacos de palitos de espeto, né, de churrasco. E ele pegou aquele palito e um só ele quebrou. Ele pegou 2, quebrou também. 3 já ficou difícil. Mas quando ele aglomerou aqueles 40 palitos, ele não teve forças para quebrar. É por isso que a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Porque na unidade, irmãos, uma família unida, quem poderá destruí-la, né? Uma igreja unida, quais serão as portas do inferno que vão prevalecer contra ela? Amém, irmãos? Temos aquela frase que o nosso pastor, ele sempre repete, que na unidade não haverá impossibilidades. Nós experimentamos isso aqui há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, porque não tínhamos muitos recursos financeiros. Na verdade, nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos unidade. Temos. Mas há 2 anos atrás a gente teve a prova de como a unidade, irmãos, atrai o poder de Deus, atrai a unção, o óleo precioso. Porque há 2 anos atrás, quando alugamos isso aqui, era um galpão abandonado, nós tínhamos R$5.000 na conta.
5 mil. Dia 30 de outubro de 2023. Eu apertei a mão do senhor, proprietário desse galpão, alugando isso aqui. Tínhamos 5 mil reais. 5 mil reais só dava para tirar os ar-condicionados que tínhamos naquela época lá e mudar para cá. Só para pagar os técnicos, os equipamentos, as coisas que precisavam. Mas nós tínhamos unidade. E isso fez com que o óleo precioso fosse derramado sobre nós. E houveram milagres extraordinários. Do dia 30 de outubro a 30 de dezembro, a gente investiu 140 mil reais aqui. Aí você me pergunta, como aconteceu? Deus moveu as águas. Havia uma unidade aqui, que fez com que um óleo do Espírito fosse derramado. Irmãos, pessoas que não são crentes, pessoas de outras religiões, mandavam ofertas, mandavam saco de cimento, tinta, tijolo. Chegou de quem mandou? Fulano mandou. Olha, ciclano mandou. E foi chegando. A igreja de Rio Doce nos deu um ar-condicionado desse. Um ar-condicionado desse na época estava quase 13 mil reais. Nós precisávamos de 3. A igreja de Rio Doce nos deu 1. Amém? E foi chegando. Mas por quê, irmãos? Porque há entre nós uma unidade. Dia e noite nós tínhamos aqui pessoas trabalhando, sabe? A maioria trabalhava de dia e de noite vinha trabalhar na igreja. Um só espírito, um só sonho, sabe? Um só objetivo. E nós precisamos manter o vínculo da unidade. Nós precisamos ser guardiões dessa unidade, porque o diabo sabe que a nossa força está na unidade, no amor. Então ele vai, certamente, irmãos, tentar semear discórdia, tentar semear, sabe, fofoca, intriga. E nós temos que ser guardiões. Nós temos que ser mesmo aqueles que vão, ei, aqui não, Satanás. Eu sei aonde você quer chegar. Amém, irmãos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as orlas das suas vestes, ou seja, banha o corpo todo, desde o cabeça, na família o marido, até as orlas das vestes, até as crianças. Sabe, irmãos, uma das orações mais poderosas que existem no Novo Testamento é a oração de concordância. Porque Jesus diz lá em Mateus 18, ele diz: se 2 ou 3 dentre vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será concordado nos céus. E o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Então, veja o que um poder de unidade, de concordância. Imagina um casal, irmãos, que pega a mão dos filhos, a esposa, o marido, os filhos ao redor da mesa e diz: vamos orar a Deus. Qual é o sonho da nossa família? O sonho da nossa família é ter uma casa própria, uma casa nossa. Vamos dar as mãos aqui. Qual é o sonho da nossa família para esse ano? É trocar a mesa, é trocar o sofá. Vamos dar as mãos aqui. Qual é o sonho da nossa família? É que aquele filho rebelde volte para a presença. Vamos dar as mãos aqui. Amém, irmãos? Imagina uma igreja toda dando as mãos em espírito e concordando a respeito das coisas. Ei, acontece. Chega. Amém. Aleluia. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. O que é um orvalho, irmãos? É aquele refrigério que desce dos céus. É aquelas gotas minúsculas de água que descem e traz refrigério. Ei, há uma unção coletiva, há uma unção quando a igreja se reúne, há uma unção quando estamos em unidade, há um refrigério quando estamos num só espírito. Não deixa que o diabo roube a unidade do seu casamento. Não deixe que o diabo roube a unidade da sua família. Porque Jesus disse, irmãos, ele disse que uma casa dividida não subsistiria.
Uma casa contra si própria não vai subsistir. Tem casais que estão tão distantes da vontade de Deus que um sente inveja do outro. Eu já vi isso. O marido trocou o celular e a esposa fica com inveja, com ódio, chateada porque ela não trocou também. Meu Deus, vibre! Afinal de contas é a sua carne. Amém. Quando a sua esposa alcançar o que ela estava sonhando, você alcançou também. Quando o marido alcançar o que estava sonhando, ei, vibre, mulher. Nós somos um time, nós somos, sabe, uma família. Só que o diabo quer, irmãos, o diabo quer destruir isso. Estou sendo inclinado aqui para essa área de casamento. Sabe que entre um casal não existe privacidade? Ah, não é minha privacidade. Ei, entre casal não existe privacidade. Não há segredos entre um homem e a mulher. Os dois estavam nus. Amém. É a pessoa diante de quem você fica nu e não há vergonha. Porque não há segredos, não há privacidade entre um casal. Da mesma forma, não há segredos entre nós e o Senhor. Os olhos dele prescrutam o mais íntimo do nosso ser. Ele nos esquadrinha. Deus sabe o que você fez de errado, o que você vai fazer. Então não tente ser alguém que você não é na frente dele. É melhor ser como o publicano. O publicano disse: Senhor, ai de mim, eu sou um pecador, eu sou um cara errado. Olha, Senhor, eu faço tanta besteira, me perdoa. Aí do lado dele estava o fariseu dizendo: Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu vou aos sábados à sinagoga, eu oro 3 vezes ao dia. Olha, eu sou justo, eu não sou como esse publicano aí. Mas quem foi que Deus recebeu? O que tinha um coração quebrantado e contrito. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Abra comigo lá em João. João capítulo 17, versículo 21. Eu estou usando a Almeida, revista e corrigida. Jesus, ele está orando aqui, o versículo 20. Ele está pedindo a Deus, olha o versículo 20 que diz: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele estava orando por nós. Por meio da palavra dos apóstolos, a gente creu nele. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deus quer, irmãos, que nós sejamos um. Amém. Que nós sejamos um. Jesus orou para que a gente tivesse unidade, para que a gente tivesse uma convergência, uma concordância. Afinal de contas, andarão 2 juntos se não houver concordância? Não anda, irmãos. Não anda. Amém. Então nós temos que ter unidade. E essa é uma marca da nossa igreja. Se você chegar numa igreja do Verbo da Vida e tem lá dissensões, facções, grupos se rivalizando, esta igreja está fora da visão, está fora da missão, está fora dos valores. Amém. Nós temos uma cultura, nós temos uma tradição, nós temos um jeito de ser. Glória a Deus por cada ministério, irmãos. Amém. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. E não pense que o povo de Deus é só os protestantes, não. Tem cristãos muito mais antigos do que nós. Amém. E isso é a multiforme sabedoria de Deus. E Ele usa cada ministério de uma forma. Ao Verbo da Vida, Ele confiou uma missão. Amém.
E a missão é ensinar a palavra da fé para libertar o meu povo. E a visão é levar a palavra da fé para o Brasil e para todas as nações. Agora, não é de todo jeito. É com os valores. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, se tem que fazer um esforço diligente, é porque vão vir ameaças para que essa unidade seja quebrada. Você concorda? Olha o que Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você tem que se esforçar, é porque vai vir uma força contrária. Diligentemente, ou seja, ficar vigilante, porque uma hora ou outra, irmãos, vai vir uma vontade mesmo de quebrar essa unidade. Mas nós temos que se esforçar com diligência para que a gente se mantenha em unidade. Amém? Você que é mais maduro, quando identificar um foco de incêndio, vá lá e apague com amor. Amém, irmãos? O fofoqueiro, ele vai deixar de ser fofoqueiro quando você o corrigi-lo em amor. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque vão chegar pessoas novas. Uma ovelha do curral, ela está toda limpinha, toda escovadinha, toda, sabe? A lã está aparada. Mas a ovelha selvagem, quando vem do mato, vem com carrapicho, com carrapato, com ferida, com bicho, e tem que ser tratada. Amém? E a gente vai tirando os carrapichos, vai tirando os carrapatos, vai dando injeção aqui, botando remédio ali, vermicida aqui, vermicida ali. Daqui a pouco tá, ó, branca como a neve. Não foi assim que você chegou? Eu não sei você, mas eu cheguei cheio de ferida, cheio de carrapato, cheio de carrapicho, cheio de mau costume. E até hoje Deus está me escovando, me limpando, botando remédio, de vez em quando dando injeção. Amém, irmãos? E o amor? Abra comigo aí Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E antes de entrar em Colossenses, eu vou ler uma frase aqui. Unidade não é uniformidade, é diversidade funcionando em harmonia. Unidade, irmãos, não é nós sermos todos iguais. Não. Unidade não é a gente pensar todos da mesma forma, ou sermos todos de um determinado jeito, de sufocarmos as nossas individualidades. Não, unidade é diversidade funcionando em harmonia. Amém? É feita a música, o acorde dó é diferente do acorde fá, mas quando eles se unem ali numa harmonia, fica uma coisa maravilhosa, linda. Essa unidade está no nosso corpo também. O que os dedos das minhas mãos fazem, os dedos dos meus pés não conseguem fazer. A função que os meus olhos exercem, a minha língua não seria capaz de exercer. Mas você concorda que o meu corpo está unido? Trabalhando em harmonia? Então, eu vou ter uma visão de mundo diferente da que você tem. Mas talvez eu seja um membro do corpo diferente do que você é. Mas eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Amém? Sem tremer, sem chorar. Às vezes a gente treme, às vezes a gente chora, mas a gente continua. Amém? Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, só tem como andar em unidade andando em amor. No casamento, a gente só mantém um casamento de 30 e tantos anos, feito seu Hinaldo, Dona Sandra, andando em amor. Porque chega uma hora que dá vontade de matar o outro. Mas ainda bem que amor não é sentimento, irmãos.
O amor não é um sentimento. Amém? O amor é um compromisso assumido. Amor é você abraçar mesmo quando você não quer abraçar. Amor é você dizer me perdoe quando você quer ficar calado, intrigado. Amém? Aleluia! Esse é o amor do tipo de Deus, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos? E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Mas não o amor segundo o mundo, irmãos, porque o amor segundo o mundo acaba quando tem uma herança para dividir. Quem aqui não conhece alguma história de irmãos que se intrigaram quando foram dividir a herança? Eu conheço, até de assassinato. Esse não é o amor do tipo de Deus. Esse é o amor segundo os homens. Quem aqui conhece um casal que outrora se amava e de repente se odeiam, estão intrigados, separados, não quer nem passar na mesma calçada? Esse era o amor, irmãos, segundo os homens, não o amor segundo Deus. Amém? Então, para andar em unidade no casamento, na família, na igreja, nós temos que amar como Deus nos amou. Nós temos que amar com o amor do tipo de Deus, porque nós temos o amor natural, o amor eros, que é a atração física de um homem para com a mulher. Nós temos o amor fraternal de um parente para com o outro, mas esses amores aí humanos, eles se transformam em ódio muito rapidamente. Porém, o amor do tipo de Deus é aquele que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, abra comigo lá. Esse amor aqui não se acaba. Esse amor aqui é o caminho para a vitória. Eu vou ler na NVI, versículo 4 em diante diz: o amor é paciente. Sabe que tem irmãos na igreja que a gente tem que ter paciência com eles? O cara viveu 20 anos no mundo, fazendo coisas erradas. Aí ele chega na igreja, você quer que em 6 meses ele esteja totalmente mudado? Temos que ter paciência com esse abençoado. Eu não estou falando de um crente velho de 10 anos que continua com a mesma safadeza. Esse aí a gente expulsa da igreja. Amém, irmãos? Mas um novo convertido, que está lutando para vencer os vícios, que está lutando para renovar a mente, que está lutando para deixar coisas que o prenderam por toda a sua vida. Nós temos que amá-lo, não condená-lo, não acusá-lo. E perceba que eu estou fazendo uma distinção. Não é aquele crente que já passou por 10 igrejas, que já sabe a Bíblia, sabe? E que ainda continua andando na carne. Esse a gente tem que expulsar da igreja, para ver se ele cai em tristeza, se arrepende e volta, querendo ser mudado. Mas um novo convertido a gente tem que amar, tem que perdoar, tem que suportar. Amém? Olha lá, o amor é paciente, o amor é bondoso. Amém? Como é que eu sei que eu estou andando em amor? Se você está exercendo paciência, você está andando em amor. Quando a gente diz assim, ei rapaz, ande em amor com fulano, é porque fulano está pisando no seu pé, está pisando no seu calo, você quer estourar com fulano, aí o pastor chega e diz, ande em amor com fulano. É isso aqui, andar em amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Fulano é uma bênção na sua vida, aí você vai lá e compra uma caixa de chocolate para fulano. Você queria botar veneno na comida dele, você dá uma caixa de chocolate. O que é que você está fazendo? Andando em amor. E o amor, irmãos, é o caminho para a vitória. Amém. Parece loucura o que eu estou falando aqui para alguns, mas é a fórmula de Deus te dá vitória. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Sabe, quando alguém conquista algo e você fica chateado com isso, isso é inveja. Você não está andando em amor. Eu me treinei há muitos anos. Quando alguém conta uma vitória, eu digo, rapaz, parabéns, você merece.
Que grande bênção, meu irmão. Deus te abençoe, você merece. Amém. Vibre. Olhe uma casa bonita, não fique com inveja, não. Diga assim: eu abençoo essa casa e o dono dessa casa. Aquilo que você abençoa, você atrai para você. Amém. Tem gente que acha uma moeda de 25 centavos e pragueja porque achou. Eu fico tão contente. Eu digo: meu Deus, eu sou tão abençoado que o dinheiro me procura. Se eu achar 5 centavos, olha, muda meu humor. Aleluia. Amém. Tem gente que olha a moeda e nem pega. Eu digo: eu pego, eu abençoo, eu digo obrigado. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém. Aleluia. Veja um carro bonito, não fique com inveja de quem está dirigindo o carro. Diga assim: Senhor, eu abençoo o dono desse carro. Eu abençoo a família que anda nesse carro. Pai, que esse homem, se ainda não entregou a vida a Jesus, entregue. Senhor, protege esse carro. Aquilo que você abençoa, você atrai para a sua vida. Amém. O amor não se alegra. Vamos lá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Sabe quando a gente fica contando vantagem ou fazendo autopromoção o tempo todo? Sabe? Não porque eu sou muito bom, é porque Deus me usa, é porque, olha, eu sei, é porque eu faço e aconteço. Você não está andando em amor. Porque o amor não se vangloria. Eu não estou dizendo que é errado você vender o seu peixe. Como é que as pessoas vão saber que você sabe fazer se você não falar? Como é que as pessoas vão saber que você é um pregador se você não falar que é um bom pregador, né? Não é sobre isso que a Bíblia está falando. É sobre aquela pessoa que tem, sabe, a carnalidade, está o tempo todo se vangloriando, se colocando acima dos outros, querendo ser melhor do que todo mundo. Não está andando em amor. O amor não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Ei, é difícil, irmãos. É difícil. Que a gente bota logo primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Mas o amor não é assim. O amor é sacrificial. O amor muitas vezes sofre para que o outro descanse. Amém. Não se ira facilmente. Quando a gente está se irando facilmente, a gente não está andando em amor. Está vendo como é fácil identificar se a gente está andando em amor ou não? Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Ei, irmãos, o amor não deixa você deixar a mágoa se instalar no seu coração. Ande em amor no seu casamento. Ande em amor na igreja. Não guarde mágoa, seja rápido em perdoar. Eu gosto muito de uma história que Kenneth Hagin conta. Ele foi pastor por 12 anos, antes de entrar no ministério de evangelista e posteriormente de mestre, ensinando a palavra. Ele conta que uma igreja que ele foi pastor tinham 2 famílias. Uma família era assídua nos cultos, não perdia nenhum culto, entregava o dízimo, sempre estavam bem vestidos na igreja. Já tinha outra família que não eram tão frequentes no culto e de vez em quando farrapava com os dízimos. Mas ele percebeu que aquela família que não era tão assídua no culto, sempre que alguém ficava doente e precisava de uma cura milagrosa, sobrenatural, eles conseguiam alcançar a cura. Já aquela outra família que estava em todos os cultos, com aparência de piedade, eles que nunca soube de ninguém daquela família que tinha sido curado. E um dia ele questionou a Deus. Ele disse: mas Senhor, a família tal é tão fiel aqui na igreja, não falta nenhum culto, estão sempre presentes com os seus dízimos, e a irmã fulana está precisando de cura, e por que ela não consegue ser curada? Porque eu não estou conseguindo ministrar a cura para ela. E o Senhor disse assim, e aí ele comparou, ele disse: mas aquela outra família nem é tão assídua na igreja, nem é tão frequente, e o Senhor as cura com tanta facilidade. E aí Deus falou com ele.
Ele disse, sabe por quê? Aquela família sempre recebe cura, porque eles têm um coração leve. Eles perdoam facilmente. Eles não guardam mágoa. Agora está vendo aquela outra família que não deixa de dar o dízimo, não falta aos cultos? Eles guardam por 15, 20 anos um mal que alguém lhe fez. E era mesmo, era aquelas pessoas que se alguém pisasse no calo delas, elas lembravam pela próxima eternidade. Então havia um impedimento de que elas recebessem a cura. Elas não estavam andando em amor. Às vezes as pessoas vêm aqui na frente, irmãos, receber oração por cura e a gente não sabe o que está no oculto. Amém? Os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Ele disse ao paralítico. Mas você sabe que uma falta de perdão, uma mágoa, impede Deus de lhe perdoar? Porque se não vos perdoar do que os homens vos fazem, Deus também não vos perdoará. Então como alguém vai ser curado se não libera perdão, se guarda mágoa, se guarda rancor? Não vai ser curado. Amém, irmãos? Aleluia! O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, irmãos, quando alguém está em orgulho, mas é o meu direito, mas eu estou... Tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Você sabe que às vezes no casamento a gente está com a razão, a gente está certo, mas para manter o vínculo da paz, a gente pede perdão, a gente faz ponte para reconciliação. Na igreja não é diferente, irmãos. Às vezes você até está certo. Já tiveram momentos em que eu estava certo e que o meu pastor estava errado. Eu não estou falando aqui do pastor Cleon não, viu? Eu já tive 3 pastores do Verbo da Vida. Eu já tive momentos em que eu estava certo e o meu pastor estava errado. Ele não tinha visto da forma correta, não tinha entendido da forma certa. Mas eu decidi andar em amor. E depois Deus, irmãos, se encarrega de mostrar que você é justo. Tem um versículo que diz assim: deixarei mais claro que o dia que você é justo. Agora quem se orgulha e diz, não, eu estou certo, é minha razão, eu não abro nem para um trem carregado, pois bem, você vai se estourar com um trem e tudo. Porque não é Deus quem está lutando a sua causa. Quando você anda em amor, é Deus quem luta a sua causa. Quando você diz, eu estou certo, a razão é minha, mas eu vou andar em amor. Eu vou suportar, eu vou sofrer, eu vou esperar. Aí Deus pega a sua causa e diz assim, eu mudo, eu tiro, eu faço e aconteço, para deixar claro que você é justo. Amém, irmãos? Amém. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo é o quê? Tudo é o quê, irmãos? Tudo. Eu vi esses dias um meme na internet, acho que vocês já viram, né? 2 velhinhas na igreja católica, e elas estão lá fazendo aquela cantiga, e aí uma quer aparecer mais que a outra. Isso acontece na igreja evangélica também, viu? Eu não estou criticando a igreja católica não, eu estou falando sobre o ser humano, que é uma figura. As 2 velhinhas ali na cantiga, e uma queria cantar mais que a outra cantava, atrapalhava, aí uma dava tapa na outra, aí teve uma que botou o microfone mais perto, quando começou a cantar bem alto, aí a velhinha do lado aqui deu o dedo, deu o dedo, e eu digo, meu Deus do céu, mas você pensa que isso não acontece na igreja não? Basta a gente dar lugar à carne, basta você dar lugar à carne. Mas eu ri demais com esse vídeo, viu? Oxe, mulher, te cala e deu o dedo para outra. Eu dou por visto o padre, hein? Meu Deus do céu. Mas a gente pensa que não, irmãos. Mas isso acontece porque nós temos uma natureza carnal. Nós temos uma natureza que herdamos de Adão, que tem inclinação para o pecado.
E se não andarmos em amor, o amor nunca morre. Amém. Ah, mas eu não amo mais não. Ora, o amor nunca morre. Você pode estar dizendo assim: eu não sinto que a amo. Sentir é diferente de amar, irmãos. Tem dia que eu me sinto bonito, tem dia que eu me sinto feio. Tem dia que eu me sinto motivado e tem dia que eu me sinto desanimado. As emoções, elas são oscilantes, circunstanciais. Elas mudam. O amor não. O amor é uma decisão, é um compromisso assumido, é uma responsabilidade, é uma ação efetuada. Amém, irmãos? O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Vai ficar só a fé, a esperança e o amor. E o mais importante de todos é o amor. Amém. Amém. A unidade traz poder espiritual. A gente já viu isso, que na unidade existe um óleo precioso. O inimigo, ele teme a nossa unidade, irmãos. Porque ele sabe que se nós nos unirmos num só propósito, nada nos impedirá. O pastor Cleone, ele sempre usa aquele exemplo da Torre de Babel, lá no livro de Gênesis. Quando o povo falava uma só língua e se uniam num só propósito. Eles queimaram tijolos e com piche eles estavam construindo uma torre tão grande que queriam tocar nos céus para que os seus nomes fossem lembrados. Só que eles estavam desobedecendo a Deus, porque Deus havia dito que eles deveriam se espalhar e povoar toda a terra. Em vez deles se espalharem e povoarem toda a terra, eles se uniram num só lugar, sob o comando de um homem chamado Nironde, e ali eles decidiram fazer um monumento à glória deles. Então Deus desceu e disse: esse é um só povo, eles falam uma só língua. Hoje eles estão se unindo para fazer isso aqui. Amanhã nada os impedirá. Eu vou confundir a língua deles e vou espalhar eles sobre a face da terra. E assim surgiu o inglês, o espanhol, o aramaico, o hebraico, o japonês, o mandarim. Amém? Mas veja, eles se uniram com um propósito errado, de afrontar uma ordem direta de Deus. Mas o oposto também é verdadeiro. Se nós nos unirmos, irmãos, com os propósitos eternos, quem poderá nos resistir? Amém? O que é uma reforma? O que é a compra de um prédio? O que é isso, irmãos? Para uma igreja unida, para uma família unida. O que é um carro para uma família que dá as mãos e sonham juntos e ligam na terra, e Jesus está lá no meio deles dizendo: eu ligo nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Só que o versículo anterior diz: se 2 ou 3 ligarem na terra, vai ser ligado nos céus. Está lá você com as mãos dadas no seu esposo, sonhando, pedindo a Deus uma porta aberta, um aumento na renda. Senhor, eu quero dar uma educação melhor para os meus filhos, eu quero dar uma condição de vida melhor para a minha família. Vocês estão ali em concordância, Jesus no meio dizendo: eu vou ligar nos céus o que vocês estão ligando aqui na terra. Sabe, irmão, nas quartas à noite aqui, quando a gente está orando pela reforma, pela vida de alguns que a gente lembra aqui, ei, Jesus está no nosso meio, concordando. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga: fé, unidade e amor. Conclusão: unidade e amor não são opcionais, são mandamentos. Todos esses valores, irmãos, que vimos, são 10 valores, não são opcionais. É o estilo de vida de Deus para nós. Integridade, paz e alegria, tudo isso, e a gente vai ver ao longo dessas 10 quintas-feiras, isso é o estilo de vida que Deus tem para nós. Esses valores nós devemos incorporar nas nossas vidas, para que eles afetem e sejam um testemunho aí fora. Sabe, a vizinhança olhar para a sua casa e dizer: rapaz, eu vejo Jesus naquela família. Não os vizinhos escutarem você gritando e dizendo assim: eita, fulano hoje está virado num saco de batata. Não, amém. Eu sei que às vezes a gente perde o controle, irmãos, e dá um grito, mas a gente saiu do amor.
Quando a gente fica irado, perde a paciência, né? É feito meu pai. Eu vou contar porque ele conta, né? E é o jeito dele. Estava eu, meu pai e Jailson em João Pessoa. A gente tinha de comprar aquela mesa de som. Aí na noite anterior ele tinha participado de uma vigília. Tinha passado a noite toda na vigília cantando. E ele contando isso a Jailson, né? De como a vigília tinha sido poderosa. Aí eu estava para sair assim, eu estava com o carro estacionado, eu estava dirigindo, ele estava do meu lado e Jailson atrás. E ele estava para sair assim no carro, aí ele dando com a mão e ninguém deixava eu passar. Aí quando eu ia passar, um cara veio e... Aí ele ficou tão bravo, ele deu uma tapa na porta do carro assim bravo, irado, né? Aí ele se lembrou que estava contando da vigília. Aí ele olhou para trás e disse assim a Jailson: mas também depois do cabo passar a noite toda na vigília e fazer um negócio desse. Na hora o Espírito Santo, né? E não acontece com a gente, irmãos? A mulher fica irritando a gente em casa, aí a gente estoura. Aí o Espírito Santo vai lá e diz: ande em amor, rapaz, né? Aí você na hora se corrige. Amém. Mas eu ri, ele olhou para trás e disse a Jailson: mas também, Jailson, depois do cabo passar a noite toda na vigília e fazer um negócio desse. Mas ele é um homem de Deus, viu, irmãos? Mas é uma pessoa transparente, não tem maquiagem, ele é quem ele é. E isso tem ministrado a minha vida desde que eu sou criança. Amém. Então, unidade e amor não são opcionais, são um mandamento. João, eu vou terminar com essa passagem. João capítulo 13, o versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que as pessoas, irmãos, vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Não é porque a gente anda com a Bíblia, não é porque a gente frequenta uma igreja, não é porque a gente é religioso, é porque nós nos amamos uns aos outros. E você sabe que num amor, num relacionamento, tem erros, tem acertos. Amém? Uma hora eu vou errar com você e você vai ter que me perdoar. Vai ter uma hora que você também vai errar comigo. Eu espero nunca errar com você, mas em todo relacionamento tem atrito, tem discórdia. É por isso que nós precisamos ter o amor. Sem amor não tem unidade. Amém? A igreja que ama e anda unida é impossível de ser vencida. Amém, irmãos? Uma das nossas marcas, e eu tenho recebido esse feedback de pessoas que nos visitam, elas dizerem assim: vocês são muito amorosos, vocês são muito acolhedores, eu me senti em casa na igreja de vocês. Olha, eu até entrei com vergonha, mas eu me senti tão à vontade. E nós precisamos crescer nisso. Essa deve ser a nossa marca mesmo, irmãos. Acolhimento, sabe? Seja responsável por introduzir alguém que está visitando a igreja. Pega essa pessoa, deixa ela se sentir em casa. Apresenta a igreja, apresenta os irmãos, convida para as atividades, fala das coisas que vai ter, marca alguma coisa, chama para perto. Amém?